conectados à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos também com um canal do mesmo nome, divulgando o Evangelho do Reino e a cultura do Reino. Nós estamos aqui para continuar esse raciocínio de criar uma cultura de reino, para que nós possamos viver esse reino desde agora. Na nossa base é a Bíblia Sagrada. E nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, nós vemos que Paulo fala de vários preceitos, diversos preceitos, desde o verso 12, mas nós vamos ver o 23, onde ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tinha a percepção de que Jesus voltaria na segunda vez. E desde aquela época ele já esperava que Jesus estivesse voltando por aqueles tempos. Porém, esse tempo já se passaram 20 séculos e ainda não se concretizou. Então, quando Jesus fala em Mateus 24:14 que o evangelho do reino deveria ser pregado como testemunha a todas as nações, e aí viria o reino, é porque nós temos essa percepção de que o evangelho do reino realmente ainda não foi pregado. Nós não entendemos ainda o reino, porque o reino é uma percepção de vibração em que nossa mente humana não estava preparada até então. Nós entendemos que a própria ciência evoluiu a ponto de nós termos hoje uma espiritualidade alicerçada na ciência e alicerçada no nosso conhecimento humano, mas uma espiritualidade sem dogmas e sem crenças que a própria religião nos colocou. Então nós temos hoje e vemos claramente que tivemos durante os séculos todos que se passaram grandes interesses dentro do meio religioso, né, do sistema religioso, para manipular, para nos trazer oportunidade de nos deixar com medo, com culpa, com vergonha, e isso fortaleceu o que aconteceu na queda. O primeiro homem e a primeira mulher tinham acesso a essa sintonia com Deus, de um profundo relacionamento com Deus. Porém, para o homem e para a mulher, faltou confiar que Deus faria a coisa certa e que o que eles tinham lá era o suficiente. Então a Eva foi tentada a desejar uma situação nova. Foi justamente um desejo de conhecer mais, de ser alguém, de ser alguma coisa além daquilo que eles eram. E nisso criou-se, com essa atitude, com esse comportamento, é como se eles estivessem dizendo que Deus não era o suficiente e que eles precisavam buscar neles mesmos. E isso trouxe para eles a visão de si mesmos, né? E essa visão de si mesmo nós entendemos que é o que hoje nós chamamos de ego. Nós temos essa percepção separada da percepção que Deus gostaria que nós tivéssemos. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um corpo, com uma alma e com um espírito. E para a vinda de Jesus Cristo, nós precisamos estar com corpo, alma e espírito conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, o que nós fizemos com essa queda? Com a perda da sintonia e da unidade com Deus, nos trouxe para um lugar onde nós só tínhamos acesso à nossa alma e ao nosso corpo. Então, quando nós falamos da nossa mente humana,
e o ego é um dos componentes dessa mente, né? Nós temos que é uma parte do funcionamento dessa mente, e essa mente funciona dentro de um padrão, dentro de uma visão do próprio ego. No último vídeo nós dissemos da necessidade de nós termos de fazer uma escolha entre o ego como nosso professor e o Espírito Santo como nosso professor. Quando Adão e Eva fizeram a escolha de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles na verdade estavam fazendo a escolha pelo ego. Eles deixaram de ser seres espirituais que viviam uma experiência material para serem darem foco naquilo que é do próprio homem. Então, quando nós estamos nesse caminho, nós estamos buscando mais o nosso corpo e a nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos, nosso conhecimento intelectual. E aí nossa direção e a nossa conquista espiritual fica limitada. E o que nós vemos acontecendo agora é que nós precisamos fazer a escolha pelo Espírito. O que nós estamos sendo chamados é a viver espiritualmente, como seres espirituais, vivendo no mundo material. E essa relação e esse relacionamento profundo com Deus a partir do espírito humano. Então, nosso espírito humano ter a mesma vibração do Espírito Santo, da mesma vibração de Jesus o Cristo, para que nós tenhamos uma sintonia suficiente para nos levar de volta para a casa do Pai, que na verdade vai ser o reino, como era no princípio o paraíso, que eles tinham tudo e que Deus tinha com eles um relacionamento íntimo. No reino vai ser assim também. Só que nós teríamos passado por tudo isso que nós passamos. E o que Deus quer é que nós sejamos corajosos para fazer esta escolha pelo Espírito, para que nós possamos viver o Espírito. Essa divisão de três partes do homem, né, do ser tripartido, tem em vários lugares, mas eu mesma aprendi nesse livro. O Homem Espiritual, do Watchman Nee. São 3 volumes onde ele estuda isso profundamente. Então, dentro dos aspectos do espírito humano, nós temos a consciência, a comunhão e a intuição. Então, nós temos maneiras de nos ligar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo tem maneiras de se ligar a nós através do nosso espírito. Então nós percebemos que essa ligação, ela é possível, Deus já planejou ela. E para o reino é fundamental que nós tenhamos essa vibração espiritual, que nós sejamos seres mais espirituais do que somente almáticos e corporais. Já vimos em outros vídeos que nós vamos ter outros corpos glorificados para chegarmos ao reino. Então, quando nós tivermos essa vibração diferenciada e estivermos numa vibração espiritual de uma frequência mais elevada, automaticamente nós teremos corpos mais sutis, corpos glorificados. E nós já vimos isso em outros vídeos. Hoje eu quero pontuar somente essa questão da mente. E nós vamos ver em Jeremias 31, de 31 a 33, o que o profeta Jeremias, que é um profeta da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, recebeu de Deus naquela época. Então vamos ver no verso 31 de Jeremias 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quando Deus fez uma aliança com Moisés, com o povo de Deus, para os tirar do Egito, ele fez uma aliança como se fosse um casamento. Só que Israel não foi fiel. Eles negaram Deus, eles se entregaram a outros deuses, várias coisas eles fizeram. Então quando ele fala aqui, não obstante os haver desposado, diz o Senhor, eles tinham uma aliança com Deus, mas eles anularam a aliança deles com Deus. Porque esta é a aliança que firmarei na casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebam que mesmo depois de tudo que Israel fez, Deus não desiste do povo de Israel, assim como não desiste de nós. O povo de Israel, para nós, ele é uma referência. Por isso, porque Deus fez essa aliança eterna, embora Israel tenha falhado no começo, ele ainda vai, na segunda vinda, fazer essa aliança valer. Então, naquele tempo, tanto o povo de Israel quanto nós, que somos os gentios, seremos o povo de Deus. E ele será o nosso Deus. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então não vai ter mais necessidade no reino e nos tempos do fim, mais próximos do reino, essa consciência ela vai chegar, esse nível de vibração vai aumentando a ponto de alcançar as nossas consciências. E nós precisamos estar abertos para nos sintonizar com esse estado espiritual, com essa consciência do nosso espírito, sintonizando com o Espírito Santo. Por quê? Olha como ele fala. Não precisará mais de um irmão ensinar o outro, conhece o Senhor, porque no nosso coração e na nossa mente, nós conheceremos o Senhor. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Percebam como o Senhor, ele tem um plano eterno que vai se cumprir. E nós estamos inconscientes disso, mas à medida que ele quiser, ele vai trazer esse nível de consciência para nós. Então nós estamos precisando saber que esse nível de consciência precisa ser ampliado da mente para o espírito. A mente faz parte da alma, da mente para o espírito humano sintonizado com o Espírito Santo. Então essa é a escolha que nós falamos no último vídeo. E é assim que vai se dar, é assim que vai acontecer. À medida em que nós perdoamos tudo isso que nós fizemos, tudo que aconteceu conosco, e entendemos que essa fase que o ego nos ensinou, essa fase em que o ego foi nosso professor, ela foi apenas, digamos, um engano, um desvio da rota do plano de Deus para as nossas almas e para o nosso espírito. E à medida que nós entendemos isso, nós vamos aos poucos nos desapegando dessas vontades e desse ego como nosso professor. Todas essas coisas que nos moveram nessa civilização toda tinham um propósito de estar alimentando o nosso ego, para que nós estivéssemos afastados de Deus.
Quando nós escolhemos o caminho do Espírito Santo, nós não precisamos dessas coisas que aprendemos com o ego. Nós devemos olhar para isso, nós não vamos negar a nossa própria mente, mas nós vamos aprender a educar essa mente a ponto de perceber o valor do ego, mas não deixá-lo mais ser nosso professor, não deixá-lo mais dominar sobre nós, não mais os sentimentos mundanos e todo esse sistema do mundo. Quando Jesus veio à Terra, ele só ensinou isso e nós não entendemos. Tem 20 séculos e nós não conseguimos entender. Então percebam que esses tempos do fim é um momento de separação daquilo que era do ego, para que nós possamos entrar de novo, de volta, porque isso está tudo dentro de nós, mas isso foi anestesiado, foi colocado uma couraça em nós, para que nós não vivêssemos isso. É como se nós tivéssemos um carvão que a gente fosse limpando e encontrássemos o diamante. Esse diamante é nosso espírito, é a nossa percepção de consciência, é a nossa consciência espiritual que está apta a ser envolvida pelo Espírito Santo. E com o Espírito Santo nós vamos voltar à casa do Pai muito mais facilmente, porque a nossa consciência já vai estar preparada para isso. Então o que nós estamos sendo chamados a fazer é isso, é essa escolha e a nos abrir para que Ele faça esse trabalho, para que essa aliança que Deus vai nos mostrar, Ele vai colocando na nossa mente e no nosso coração, através do Espírito Santo, tudo isso que nós precisamos saber, tudo isso que nós vamos viver futuramente no reino dos céus. E esse senso de futuro do reino dos céus é quando se manifestar realmente, quando Jesus voltar. Porém, essa sensação e esse estado de espírito nós já podemos viver hoje. Quando Jesus fala que o reino dos céus está dentro de nós, é assim que Ele está fazendo. Aos poucos as pessoas vão sendo despertadas para essa realidade. Até o ponto em que nós vamos ter tantas pessoas com essa mesma vontade, vibrando para o reino acontecer, que nós vamos manifestar o reino na terra. Amém? Então era esse o recado de hoje. Nós agradecemos profundamente a sua audiência, o seu prestígio, e gostaríamos de convidá-lo para o próximo vídeo. Muito obrigada e até o próximo.